Nós reconhecemos que o medo é ruim porque isso é passado para a gente desde a infância. Pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas mais velhas que nos cercam, sempre falam para a gente que o medo é ruim. A criança que é medrosa, ela é taxada como frágil, como fraca, como uma criança que não tem controle, como uma criança que não serve. Quando a criança tem medo do escuro e ela não quer dormir no escuro, quando a criança tem medo de ir na cozinha sozinha, os pais sempre taxam ela como uma criança ruim. Que menino medroso, esse menino não serve para nada, eu não sei o quê. Sempre reclamam do filho quando ele sente medo de alguma coisa. E desde a infância, então, a gente aprende que ter medo é algo errado, que ter medo é algo ruim, que se eu sentir medo, eu sou fraco. Então a gente cresce com esse estigma aí de, se eu sentir medo, eu sou fraco, se eu sentir medo, eu sou ruim. Tá? Então, quando a gente sente medo, a gente sente até uma certa culpa por ter medo. A gente sente até um sentimento ruim. Poxa, eu estou sentindo medo, eu não preciso sentir medo. E essa interpretação errada do medo é o que gera esses problemas. Essa interpretação errada do que realmente é o medo é o que causa esse desespero todo das pessoas ao sentir medo. Quando a pessoa sente medo, ela se desespera. Ela não quer aquele sentimento ruim dentro dela. E isso atrapalha bastante, pessoal. Mas veja bem, reconhecendo isso, que a gente é ensinado desde a infância, que o medo é ruim, eu quero falar para vocês o seguinte. O medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. O medo é um mecanismo de defesa do nosso corpo. O medo te protege de diversas situações. O medo nada mais é do que o seu organismo ativando um sistema de luta ou fuga, certo? Quando você está provavelmente em perigo, e aí pode ser um perigo real ou um perigo imaginário, quando você está provavelmente em perigo, o seu organismo dispara o alarme. É como se fosse o alarme da sua casa, que vai te fazer lutar ou fugir. E aí você vai avaliar essa situação, vai perceber se essa situação é uma situação de luta ou uma situação de fuga, certo? Se você não tivesse esse medo, você não estaria atento a essas situações. Ao longo da história, o medo, a gente evoluiu com o medo. O medo nos acompanha desde a época dos homens das cavernas. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Na época dos homens das cavernas, eles tinham que cuidar para não ser a caça e eles tinham que agir para conseguir comida. Então eles estavam com esse sistema de luta ou fuga, com o medo sempre ativados. Porque se eles descuidassem um pouquinho, eles podiam virar presa de algum leão, de algum urso. E se eles não agissem, se eles não lutassem, eles não conseguiam comida. Então sempre ficou isso no ser humano, lutar ou fugir, lutar ou fugir. E naquele tempo só sobreviveu quem estava alerta. Naquele tempo só sobreviveu quem tinha medo. O medo era muito importante. Então o ser humano cresceu com esse mecanismo dentro da gente, que foi evoluindo, e nos dias atuais nos ajuda muito o medo. E eu quero que vocês percebam isso agora. Por quê? Por exemplo, eu quero que vocês percebam que o medo te proteja. Eu quero que vocês percebam que o medo é um sentimento bom. Se você está passando em uma casa, está caminhando na rua, está passando numa casa, e uma criança chuta uma bola dentro do quintal de alguém. E essa criança fica desesperada e ela pede: tio, por favor, pega a minha bola que caiu ali dentro. Você, como não gosta de ver uma criança chorando, para ajudar ela, você sobe no muro para pegar a bola. Porém, quando você sobe no muro, você vê que tem 2 pitbulls enormes dentro daquele muro. Agora eu quero que vocês respondam no chat. O que impede vocês de pular o muro e pegar a bola, tendo aqueles pitbulls ali dentro? O que é que protege vocês de não ser mordido pelo pitbull? De não ser morto pelo pitbull naquele momento? O que é que impede vocês? Joana Valéria, o medo. Perfeito, Joana. Exatamente isso. O medo
impede e protege você de entrar naquele lugar e ser mordido pelos cachorros. Exatamente, eu quero que vocês percebam e que vocês comecem a entender o medo de uma maneira diferente. O medo te protege. Ao longo da nossa vida, a Paulinha comentou também aí no Instagram, o medo. Ao longo da nossa vida, a gente foi ensinado e treinado de forma errada a entender que o medo é ruim, que o medo é mal. E isso nos deixa chateados quando sente medo. E a gente não consegue aproveitar esse potencial enorme desse mecanismo de defesa, que é o medo, não tem problema. E antes de eu entrar em outro assunto, vamos fechar isso aqui para não embolar o meio campo aí. Outra situação, vamos lá. Você está em um prédio de 4 andares. Você sobe no prédio para ver aquela vista linda do horizonte, ok? E você está vendo aquele horizonte lindo e maravilhoso, certo? E você está lá na varanda. O que te impede de pular lá para baixo é o quê? Você tem vontade de voar, você quer ser livre, você quer ver como é o vento batendo no seu rosto durante a queda. Mas o que é que te impede de pular? É o medo. E o medo te protege não nessas situações toscas que eu estou trazendo, não. É em todas as situações. Até, por exemplo, quando você vai atravessar uma avenida. Você vai atravessar a avenida, você olha para onde? Olha para o lado e olha para o outro. Por que você não atravessa a avenida quando o sinal está aberto para os carros? Por conta do medo, pessoal. O medo está presente no seu dia, sempre, no seu dia inteiro. Te protege o tempo todo. E o medo te protege e você não percebe. E a gente coloca uma taxa, a gente taxa o medo de ruim, sem perceber que ele nos protege o tempo todo. Comigo, saber mais sobre o meu tratamento emocional. Aí no chat eu postei um link. Se você clicar no link, vai diretamente para o meu WhatsApp ou adiciona esse número aqui. Adiciona o número e me manda: oi, Joelton, assisti sua live, quero saber mais sobre o tratamento, me explica aí como é que você trabalha, ou me explica o caso que você está passando, o que você está sentindo, talvez eu possa ajudar, talvez hoje mesmo você já inicie o tratamento. Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço do Joelton Rodrigo, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente, abraço e até lá.